Iniciamos a nossa gravação e vamos iniciar também agora a nossa correção. Qualquer coisinha, liguem o áudio e falem, tá? Porque eu não vou conseguir visualizar o bate-papo. Vamos iniciar pela questão 1. Na questão 1 diz o seguinte: Beatriz vai a um evento e está na dúvida de qual roupa vestir, sabendo que ela possui 2 vestidos, 4 pares de sapatos e 3 casacos. Quantas possibilidades Beatriz tem para se vestir? Então, nessa atividade, gente, nós estamos aqui revisando o nosso conteúdo sobre possibilidades e probabilidade. Então, vamos ver aqui, vamos descobrir quantas possibilidades a Beatriz vai ter para se vestir. Eu gostaria que vocês falassem aí qual foi a resposta de vocês, mesmo vocês já estando vendo a minha, né? Se vocês conseguiram acertar, como é que foi? Vocês ligam o áudio. A minha também deu 24. Ótimo. Todo mundo conseguiu acertar? Teve alguém que não conseguiu fazer? Acho que todo mundo conseguiu, Eu né? Me deu 24 também, tio. Então todo mundo conseguiu fazer direitinho. Então, como nós temos 2 vestidos, 4 pares de sapatos e 3 casacos, o que a gente vai aplicar aqui? A gente vai aplicar o princípio multiplicativo, que é fazer o número de vestidos vezes o número de sapatos, de pares de sapato, vezes o número de casacos. Aí eu coloquei representado pela letra V, S e C, vestidos, sapatos e casacos. Então, aplicando o princípio multiplicativo, a gente tem 2 vestidos vezes 4 pares de sapato vezes 3 casacos. Então, 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24. Então, a alternativa correta é a alternativa de item A. Todo mundo ok? Podemos ir para a questão 2? Alguma dúvida? Pode ir para a questão 2. Ok? Então, vou deixar aqui um pouquinho, caso alguém esteja fazendo. E vou passando aqui para 2. Caso precise que a gente volte, vocês falam, tá? Vamos para 2 agora. A 2 pede para a gente construir um diagrama de possibilidades para determinar a quantidade de números de 2 algarismos diferentes que podem ser formados com os algarismos 4, 6 e 8 sem repetir. Então, observe que eu quero construir um diagrama de possibilidades. Então, aqui vocês vão construir o diagrama ou a árvore de possibilidades também pode ser chamada assim. Lembrando que eu quero determinar números de 2 algarismos. Esses algarismos têm que ser diferentes, ou seja, eles não podem se repetir. E os números que eu tenho que utilizar para poder formar essa árvore de possibilidades, esse diagrama, são os números 4, 6 e 8. Então, vocês tinham que montar um esquemazinho do diagrama de possibilidades ou da árvore de possibilidades, semelhante a esse que está construído aqui, aparecendo na tela para vocês. Ah, tia, mas eu fiz, mas eu não coloquei nessa disposição, ou eu apenas formei os números que estão apresentados aí na tela que está em destaque de verde. Tá errado? Não, não tá errado, mas só o que faltou? Faltou vocês construírem o diagrama, porque a questão pede para vocês construírem esse diagramazinho, ok? Então, o que eu fiz? Eu peguei os 3 algarismos, 4, 6 e 8, escrevi eles aqui de forma que eles tenham um certo espaço entre eles, e coloquei as setazinhas, 2 setazinhas apontando, né, para baixo. Em cada um deles eu coloquei 2 setinhas, como vocês podem ver na imagem. Por quê? Porque eu quero formar números de 2 algarismos, né? E eu não posso repeti-los, tem que ser com algarismos diferentes. Então, usando o 4, eu posso formar com quem? Números de 2 algarismos com quem? Com o 6 e com o 8. Então, vai ficar 46 e 48, ok? Depois, eu vou formar com o 6. Para o 6, eu usei o algarismo 4 e o algarismo 8, que vai ficar 64 e 68. Depois, eu fiz com o 8, que eu usei o 4 e o 6 para formar
que ficou 84 e 86. Então, eu formei quantos números? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem, gente? Até aí? Deu para entender? Ok, turma? Alguma dúvida? Nenhuma. Todo mundo conseguiu fazer a correção e acompanhar? Podemos passar para 3? Ou vocês querem um tempinho para concluir? Ok. Então, a alternativa correta, vocês vão marcar aí, a alternativa de item B. Posso passar então, né? Pode. Ótimo. Vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: em uma sorveteria, o cliente pode escolher entre 5 sabores de sorvetes e uma entre as 4 coberturas. Felipe olha para o painel com sabores e está indeciso sobre qual combinação pedir. Felipe tem quantas possibilidades de escolha? Então, nós temos aqui, gente, 5 sabores, né? Coloquei aqui representado pela letra S, e 4 coberturas. Eu coloquei aqui representado pela letra C. Então, o que eu vou aplicar aqui? O princípio multiplicativo. A quantidade de sabores, que são 5, vezes a quantidade de cobertura, que são 4. Então, 5 vezes 4, 20. Alternativa correta, alternativa de item A. Vocês acertaram? Sim. Ótimo. Tava bem fácil, né, gente? Podemos ir para 4? Pode. Ó. Vamos para a questão 4 agora. Para ter acesso a um site, o cadastrou uma senha composta de 3 letras seguidas de 4 algarismos, que podem se repetir. Então, ó, observe que a senha vai ser da seguinte forma: ela vai conter 3 letras seguidas de 4 algarismos. Essas letras podem se repetir e esses algarismos também podem se repetir, ok? Tem algumas regrinhas. Sabendo que ele usou apenas letras que compõem seu nome e algarismos de 1 a 5, quantas possibilidades de senhas diferentes que o pode ter cadastrado? Então, observe, ele só vai poder usar as letras do nome dele, que é a letra H, a letra U, a G e a O. A tia colocou aqui representando essas letras, tá? Só que é só uma representação. H, U e G. Então, a senha vai ser composta da seguinte forma. As 3 primeiras letras têm que ser formadas pelas letras do nome do Hugo. Né? Eu coloquei para representar o H, o U e o G. E os 4 números só podem ser de 1 a 5. Aí eu coloquei aqui para representar 1, 2, o 3 e o 4. E eu quero saber quantas senhas diferentes eu posso cadastrar utilizando as informações que ele me deu. Observe que, novamente, eu vou utilizar aqui o princípio multiplicativo, tá? Então, para a primeira letra, eu tenho quantas possibilidades? Como podem se repetir, o nome do Hugo tem 4 letras, então eu tenho 4 possibilidades. Eu posso colocar aqui o H, o U, o G ou o O, ok? Então, eu tenho 4 possibilidades. Vezes, na segunda letra, eu também tenho 4 possibilidades, porque ele disse que podem se repetir, que é a letra H, U, G e O novamente. Na terceira letra, eu tenho novamente 4 possibilidades, então vai ficar 4 vezes 4 vezes 4, vezes, agora eu vou para os algarismos, que também podem se repetir. Como é de 1 a 5, então eu tenho 5 algarismos. Eu posso colocar 1, o 2, o 3, o 4 ou 5. Então, eu tenho 5 possibilidades, vezes o segundo algarismo, que também pode se repetir. Então, eu tenho mais 5 possibilidades, vezes o terceiro algarismo também são 5 possibilidades, vezes o quarto algarismo, que também são 5 possibilidades. Então, eu vou ficar com 4 vezes 4 vezes 4, vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Fazendo essa multiplicação aqui, vai dar 40.000,
que a resposta correta é a resposta de item A. Vocês conseguiram fazer essa? Sim ou não? Quem conseguiu? Ninguém conseguiu fazer a de número 4? Então, vou deixar um pouquinho aí na tela para vocês corrigirem. Quando tiver ok, vocês vão colocando aí, falando aí ok para a gente continuar e passar para a próxima. Pronto, tia. Todos ok? Sim. Vou passar. Caso alguém não tenha terminado ainda, fala para a gente poder voltar. Vamos para a questão de número 5, então. A senha de acesso de um site é composta de 3 vogais, seguidas de 3 algarismos, que podem ser repetidos. Quantos usuários diferentes com senhas diferentes podem ser cadastrados nesse site? Então, observe que eu tenho algo semelhante ao que a gente fez anteriormente na questão 4. Só que agora eu vou trabalhar com as senhas usando as vogais, né? E 3 algarismos. E que eles podem ser repetidos. Então, isso quer dizer que eu posso repetir, por exemplo, a senha das primeiras vogais podem se repetir. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, eu posso repeti-los aqui. Poderia ter aqui o A e o A. Então, eu poderia repetir o A aqui 3 vezes nas vogais. Ok? Assim como os algarismos também podem se repetir. Aqui eu coloquei um exemplo de como ficaria. Como ela é composta primeiro de 3 vogais, eu coloquei aqui o A, o E e o I para representar as 3 vogais. Lembrando que elas podem se repetir. E 3 algarismos, eu coloquei o 1, o 2 e o 3. A gente vai aplicar o princípio multiplicativo para poder resolver essa questão. Vamos para a primeira letra aqui, representada. Tem que ser uma vogal. Quantas vogais eu tenho? Eu tenho 5 vogais. O A, o E, o I, o O e o U. Então, para a primeira letra, eu tenho 5 possibilidades diferentes, né? Que é o A, o E, o I, o O e o U. Então, vou colocar aqui 5. Para a segunda letra, eu tenho 5 possibilidades novamente, porque eu posso fazer a repetição do A novamente. Então, 5 vezes 5. Para a terceira letra, eu tenho 5 possibilidades novamente. Então, 5 vezes 5 vezes 5. Agora a gente vai para a parte dos algarismos, né? Chico, como é que eu sei quantos algarismos eu posso usar aí? Você pode usar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, você tem 10 algarismos, do 0 ao 9. Então, você tem 10 possibilidades diferentes. Então, vou multiplicar por 10. Aí, vamos para o segundo algarismo. Vezes 10 novamente. E o terceiro algarismo, vezes 10 novamente. Ok? Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Que vai dar 125 mil. Alguma dúvida? Não, a minha tá certa. Ótimo. Gente, se vocês tiverem dúvida, vão perguntando. Podemos para 6? Pode. Pode. Então, vamos para a questão 6. Em uma urna tem senhas numeradas de 1 a 30. Qual é a probabilidade de sortear um número que seja ímpar? Então, agora que a gente já vai trabalhar com probabilidade. Como é que eu calculo a probabilidade de alguma coisa acontecer, de um evento acontecer? Para você calcular a probabilidade de um evento acontecer, você vai utilizar essa formulazinha aqui. Aí tem aqui a probabilidade de N. Quem é esse N? É o evento que você está calculando. No caso, nosso evento aqui é em uma urna numerada com senhas numeradas de 1 a 30, eu retirar um número ímpar, tá? Então, como é que eu monto essa probabilidade? Vai ser o número de casos favoráveis dividido para o número de casos possíveis. Tia, mas o que é o número de casos favoráveis que forma aí o meu numerador? O número de casos favoráveis é o que você quer retirar da urna. E o que é que você quer retirar da urna? Um número ímpar.
E esse número de casos possíveis são todos os algarismos que estão lá dentro da urna, ok? Os números de 1 a 30. Perguntas? Dúvidas? Não? Então, vamos lá. Se eu tenho... Se está numerado de 1 a 30, então vamos descobrir de 1 a 30 quem são os números ímpares primeiro, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, números ímpares. Vai ser o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13, o 15, o 17, o 19, o 21, o 23, o 25, o 27 e o 29. Todos esses são ímpares, dentre esses que estão numerados de 1 a 30. Então, esses números aqui representam o número de casos favoráveis, que é os números ímpares, aqueles que eu quero descobrir a probabilidade de eu retirar dessa urna. Então, meu numerador vai ser formado pela quantidade de números ímpares, que são 15, tá? Se a gente contar aqui, nós temos 15 algarismos aqui formados por números ímpares. Então, eu vou colocar aqui no numerador, que é a quantidade de casos favoráveis, tá? E no denominador, eu vou colocar quem? O número de casos possíveis, ou seja, todos os números que estão dentro da urna, que é de 1 a 30, então são 30 números. Então, aqui vai ficar 30. Ah, tia, então a probabilidade é 15 sobre 30? Não, dá para você simplificar. Então, quando der para você simplificar, você vai simplificar, tá? Dá para você simplificar aqui por 15. Dividir tanto o numerador quanto o denominador. 15 dividido por 15 dá 1 e 30 dividido por 15 dá 2. Então, vai dar 1 meio. Eu marquei aqui a alternativa errada, tá, gente? Mas foi um descuido. A alternativa correta é a alternativa de item B, tá? Foi só na hora de fazer a marcação. Eu errei. Então, é a alternativa de item B, tá? A correta. Não de item A, de item B. Ok aí? Dúvidas? Podemos passar? Sim. Vamos para a questão 7. No lançamento de um dado comum, a probabilidade de obter o número 3. Então, novamente, estou trabalhando com probabilidade. Eu tenho o lançamento de um dado comum. Um dado comum, ele é nomeado as suas faces de 1 a quanto? De 1 a 6, porque tem 6 faces, né? Então, as faces do dado são 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Como eu quero obter um número 3, eu só tenho uma probabilidade favorável de acontecer eu retirar o número 3, porque só vai ter um número 3 nas faces do dado. Então, os meus números favoráveis de ocorrer, que vai ser o meu denominador, é 1. Uma única possibilidade de eu colocar, lançar o dado e a face 3 está voltada para cima. Então, probabilidade vai ser igual a 1 e todas as possibilidades possíveis, que vai ser o meu denominador, serão a quantidade de faces, que são 6. Então, 1 sexto. Probabilidade é 1 sexto. A alternativa correta é o item A. Dúvidas? Não. Não, tia. Podemos seguir? Pode. Vamos para a questão 8. Considerando todos os divisores positivos do numeral 60, determine a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que descobrir, né, os divisores de 60. Depois, dentro dos divisores de 60, a gente vai observar quais deles são números primos. Vamos começar falando sobre os divisores de 60. Quem serão os divisores de 60? São aqueles números na qual você vai dividir por 60 e o resultado será um número inteiro, ok? Então, ó, 60 dividido por 1 dá 60. Não é isso? É um número inteiro. 60 dividido por 2 dá 30, é um número inteiro. Então, quem são os divisores de 60? Eu coloquei aqui para vocês. O 1, o 2, o 3, o 4,
o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o 60. Esses são os divisores de 60. Dentro desses divisores de 60, quais deles são um número primo? Que são números primos? São aqueles números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. O 1, ele é divisível apenas por 1. Então, ele só tem um divisor, ele mesmo. Então, ele não pode ser primo. O 2, ele é divisível por 1 e por 2. O 3, ele é divisível por 1 e por 3, que é por ele mesmo. O 5 também é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, os números primos aqui são o 2, o 3 e o 5. E agora a gente quer escrever a probabilidade e em seguida colocar em forma de porcentagem, porque as nossas alternativas aqui estão em porcentagem. Então, vamos escrever a probabilidade. Os meus números favoráveis são os números primos, que é o 2, o 3 e o 5. Então, eu tenho 3 números primos. Então, meu numerador vai ser formado por 3 e meu denominador são todos os divisores de 60, são 12 divisores. Então, 3 sobre 12. Como eu quero colocar em porcentagem, da forma que está aqui, 3 dozeavos, não é possível para mim colocar ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. O que é simplificar? Dividir o numerador e o denominador, que vai dar por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, e 12 dividido por 3 dá 4. Fica 1 quarto. Para me encontrar a porcentagem, eu tenho que deixar o meu denominador igual a 100. Então, eu vou pensar um número que eu multiplico por 4, que vai dar 100, 25. Então, se eu multiplico o numerador, eu também multiplico o denominador, e vice-versa. Então, vai ficar 1 vezes 25, que dá 25, e 4 vezes 25, que vai dar 100. Então, fica 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 25%. Então, a alternativa correta é a alternativa de item A. Alguma dúvida? Não. Podemos seguir ou tem alguém ainda corrigindo? Pode seguir, tia. Ok. Lembrem de corrigir, porque quando terminar, vocês vão mandar foto para mim, tá, gente? Então, não fiquem só assistindo a correção sem corrigir. Lembrando que eu não quero essa alternativa correta, não, como eu já tinha falado na resolução, quando vocês foram fazer a resolução no caderno. Vamos para a questão 9. Em uma urna existem bolas enumeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Determine a probabilidade de se retirar uma bola com um número par. Então, observe que elas estão numeradas de 1 a 15. Então, dentre os números de 1 a 15, nós vamos escrever quem são os pares, né? Então, é o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e o 14. Então, aqui a gente tem 7 números pares. Então, para escrever a probabilidade, vai ser a quantidade de números favoráveis, que são 7, sobre a quantidade de números totais, que são 15 números, porque está numerado de 1 a 15. Então, a probabilidade é 7 quinzeavos. Ok? Certo. Podemos seguir. Pode. Então, vamos para a questão 10. Fácil também, né? A questão 10 já fala de possibilidades. Qual as possibilidades de montar um lanche se você possui 2 sabores de suco e 4 tipos de sanduíches? Então, nós vamos aplicar o princípio multiplicativo, onde a gente vai pegar a quantidade de sabores e multiplicar pela quantidade de sanduíches. Então, vai ficar 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. A alternativa correta é o item B. E aí a gente finaliza a nossa correção. Alguma dúvida? Todo mundo ok? Sim. Vou finalizar a nossa gravação, mas não Ok, saia, tia. não saia da aula ainda, que eu vou me despedir de vocês.